Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 7º ano, professor Juan. Estamos indo para a nossa videoaula 10 do segundo semestre, referente aí, falar um pouquinho hoje sobre a unidade 2 do seu livro 3. Falamos na aula passada sobre a população do Brasil. Vimos que a população do Brasil é um país com a população com 220 milhões de habitantes aproximadamente. A partir desse momento, uma população mal distribuída, a região sudeste com a maior população do Brasil, depois vem a região nordeste, em seguida as outras regiões. As regiões com maior tamanho territorial, igual a região norte, é um vazio demográfico muito grande. E dentro dessa questão da população do Brasil, na aula passada, nós vimos também a questão relacionada, quando falamos do Brasil, população absoluta, as estatísticas do Brasil, a partir do momento do IBGE, com o censo demográfico, a contagem populacional. Desde 1940, que nós não, de 10 em 10 anos nós temos o censo demográfico, somente esse ano que nós não temos devido à pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos entrar aí na parte da população do Brasil 2, aonde nós entramos na questão relacionada os movimentos migratórios no Brasil. Essa população brasileira, ela começa um intenso processo de êxodo rural de acordo com as atividades econômicas que nós vamos ter no Brasil. Quando se começa o processo industrial brasileiro, a partir de 1930, com Getúlio Vargas, que nós vamos ver mais para frente, depois Juscelino Kubitschek na industrialização brasileira, nós vamos ter um intenso êxodo rural. A população sai do campo e vem para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, dentro dessa questão da população brasileira, nós temos os movimentos migratórios. Os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil, a partir de 1824, foram os imigrantes alemães. Depois nós vamos ter os ucranianos, espanhóis, portugueses. A partir de 1904 vai chegar os primeiros imigrantes japoneses. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter um país com uma diversidade cultural, porque nós temos um país miscigenado, uma população que é descendente de 3 tipos de raças, que é o índio, que é o habitante nativo da região, do nosso país, os portugueses, que foram os invasores no processo de colonização, e nós vamos ter também os índios, os portugueses e os escravos, que eles vão trazer da África, as pessoas negras, na base da força física, na forma da escravidão, na maior tortura possível, e vão complementar aí a população brasileira. Então, dentro desse contexto, nós somos uma população completamente miscigenada. Se você é branco por fora, você é negro por dentro. Se você é negro por fora, você é branco por dentro. Porque nós somos mestiços, população miscigenada. E essa população, ela necessita de movimentos migratórios, que nós vamos ver a partir de agora. A partir do momento, nós temos aí agora, primeiramente, o que é migração? Migração, 7º ano, é o deslocamento de grupos humanos que vão afastar de suas regiões, dos seus lugares residenciais habituais. Nós vamos ter vários motivos que podem fazer as pessoas migrarem. Podem ser pacíficos, beligerantes, voluntários ou involuntários. E nós classificamos na geografia como força de atração ou força de repulsão. E a partir desse momento, nós temos o quê? Força de atração, quando você vai ser atraído para outro lugar em busca de melhores condições de vida. Força de repulsão, você vive num país com intensa guerra civil, você vive num país que tem vários problemas de atividades tectônicas de placas, pode ter terremoto a qualquer momento, você tem que sair do país, ou então você vai pagar com a vida. E vários outros motivos também, motivos religiosos, mas o que mais faz as pessoas migrar de um lugar para o outro são a questão econômica, a busca de melhores condições de vida. Aí nós temos hoje várias questões quando nós falamos no termo de migração. Nós temos as questões aí hoje das pessoas que vivem em governos autoditatoriais, igual nós temos na Síria, e temos a questão dos refugiados na África do Norte e tantos outros países no continente asiático que brigam também pela sua independência, que a população migram porque então vão se pagar com a vida. No Brasil nós temos também um intenso movimento de guerra civil que faz as pessoas migrarem, principalmente das grandes cidades brasileiras para as menores, por causa da segurança, que é o quê? O problema do tráfico de drogas e a polícia, de um lado e do outro lado do tráfico. As pessoas perdem a vida, às vezes dentro de casa com bala perdida. Também um movimento migratório que nós temos, é a força de repulsão. As pessoas têm que migrar, sair de um lugar por causa
de problemas que está acontecendo naquela determinada área geográfica. Aí nós temos as migrações, elas podem ser internas, elas podem ser externas, elas podem ser definitivas pelo resto da vida, uma migração fixa, temporária. Você vai migrar para um lugar, para um emprego, um emprego de 3, 4 meses temporário, vai voltar para o seu local de origem. Elas podem ser voluntárias, igual o tio falou, forçadas, e podem ser dentro de um controle legal ou clandestina. Hoje as migrações clandestinas com os refugiados, eles vão buscar uma vida melhor em qualquer lugar que seja e atravessa o oceano dentro de botes. E onde várias pessoas, isso pode virar a qualquer momento e todos pagam com a vida, todos morrem afogados. Então isso acontece hoje muito no nível mundial. Aí nós temos os tipos de migrações que nós podemos os tipos de migrações distintos que nós temos nesse contexto. Nomadismo, as pessoas migravam de um lugar em busca de outro, em busca de alimento e comida. Migração rural urbana, que é o êxodo rural. No Brasil, intenso êxodo rural a partir do movimento dos ciclos econômicos. Vamos falar aí já do ciclo da borracha na região norte, atraiu muitos imigrantes para a região norte, na extração de látex, que é a borracha. Depois nós vamos ter a industrialização brasileira, que vai atrair muitos imigrantes para a área urbana do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Quando falamos de tipos de migrações, temos os refugiados também, a questão do refugiado, né, que estão fugindo do seu lugar de origem, porque então vão pagar com a vida, e às vezes pagam com a vida mesmo na tentativa de ir para outro lugar, porque não são bem aceitos, porque vem um movimento de xenofobia por trás disso tudo. O que é xenofobia? Aversão a estrangeiros. E eu tenho a migração internacional de mão de obra, que isso aí tem vários países hoje que necessitam de imigrantes, porque perderam muitas pessoas devido a contextos aí de Segunda Guerra Mundial, principalmente países europeus. Até hoje tem baixas densidades demográficas e também a taxa de natalidade deles são muito baixas. Eu tenho agora as principais causas do motivo internacional, da migração internacional dentro do Brasil e do mundo todo, é a questão econômica, em busca de melhores condições de vida. Aí quando falamos de migração, aí vem o problema que eu falei, Portugal, português. Por quê? Eu tenho a questão da xenofobia. A xenofobia e os problemas da grave imigração internacional. Volte para a África, volte para o México, esse local aqui é nosso. Você vai tirar nossa oportunidade de emprego. E dentro desse contexto, então nós falamos um pouquinho então do que significa os movimentos migratórios e vamos puxar agora para o Brasil. Como eu falei no início da aula, os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1824, europeus, e a partir desse momento vão vir para a região sul brasileira devido à questão do clima temperado, clima semelhante ao da Europa, e nós vamos ter dentro da região sul brasileira muitos cultivos de produtos agrícolas voltados para a área de clima frio, que é o clima subtropical. O trigo, a cevada, a aveia, nós vamos ter a mata de araucárias, nós vamos ter vários tipos de vegetações dentro da região sul, onde eles vão vir para cá, principalmente os alemães. Se você for em Blumenau, a mesma coisa de você estar na Alemanha, até as residências são iguais. Por quê? Eles vão vir em busca de melhores condições de vida. E nós vamos ter os japoneses, que nós vamos começar a desembarcar no Porto Santos a partir de 1904, 1907, aonde nós vamos ter os primeiros imigrantes japoneses, muitos para o estado de São Paulo, muitos para a região norte. O estado de São Paulo na produção de café, região norte na produção de pimenta do reino para exportação, e fazendo com que os movimentos migratórios aconteçam no Brasil. E dentro dessa questão eu vou ter a urbanização. Aí vem a questão urbanização, porque as migrações vão se tornar muito intensas a partir de 1930, quando se entra no poder. Termina-se a República Velha no Brasil, que foi de 1889 a 1930, o período que o estado de São Paulo produzia a produção de café, e Minas Gerais a produção do gado leiteiro, aí ficou conhecido como República Velha, a partir que tem a quebra da Bolsa de Valores de 1929, sétimo ano. Nós vamos ter o que? Nos Estados Unidos, onde os fazendeiros do estado de São Paulo vendiam o café todo, quase todo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quebrou, não tinha para quem vender o café. Chegou ao poder no Brasil, termina a República Velha, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fica no poder de 1930
na era do Estado Novo, depois ele retorna e fica depois até 1954, aonde nós vamos ter o quê? A implementação de várias políticas implantadas por ele no Brasil, um Brasil democrático, aonde nós temos o quê? Protecionismo. As principais características da industrialização brasileira de Getúlio Vargas chama-se protecionismo, proteger o Brasil do capital estrangeiro, e substituição de importações. Substituição de importações, onde o Brasil, além do Brasil importar, comprar um produto de fora para poder trazer para cá, vamos fabricar indústrias brasileiras que estão faltando esse produto. Esse era o pensamento de Getúlio Vargas, considerado o pai dos pobres, no questão da urbanização e da industrialização brasileira. Getúlio Vargas ele sai da vida pública para entrar para a história do Brasil, porque ele sai do palácio do governo. Ele tira sua própria vida porque ele estava sofrendo populismo, ele estava sendo muito atacado pela mídia para deixar o poder, e ele mesmo tirou sua vida, se suicidou em 1953. E a partir desse momento nós temos aí o final da Era Vargas. A Era Vargas, então, ela foi uma era que, para o Brasil, ele construiu as principais indústrias, as indústrias nacionais que nós temos hoje. A maior delas todas são a Petrobras, construída pelo governo Getúlio Vargas, protegeu o Brasil do capital estrangeiro, que chama-se protecionismo. Ele vai também implementar a substituição de importações, além do Brasil importar algum produto que estava faltando aqui, vamos fabricar indústrias brasileiras para o lucro ficar no Brasil. Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Tem fotos no arquivo público em 1930 e alguma coisa, que ele tá, os pobres aqui na Praça Rui Barbosa, as pessoas de baixa renda, com uma marmita vazia, batia a colher na marmita, porque ele trouxe muitos benefícios para os pobres. Criou as leis trabalhistas, criou o salário mínimo, as leis que nós temos nos dias de hoje, que dá direito ao trabalhador. Esse foi o governo de Getúlio Vargas. E a partir de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas saiu ao poder de forma drástica, quando ele tira sua vida através de um suicídio, ele se dá um tiro, ele mesmo se mata. A partir do momento que nós vamos ter isso, chega-se ao poder em 1955, 1956, com o slogan que o Brasil ia crescer 5 anos, o que não cresceu em 50 anos, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um mineiro da cidade de Diamantina, aonde ele vai fazer todo o processo inverso de Getúlio Vargas. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai transferir a capital do Rio de Janeiro e construir Brasília, na região centro-oeste, no estado de Goiás. E a partir desse momento eu vou ter o que? A construção de Brasília, junto com o arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília é construída em 1960, Juscelino Kubitschek fica apenas 4 anos no poder, de 1950 a 1960, quando ele entrega a construção de Brasília, e ele traz para o Brasil a parte que nós temos aí, ele vai fazer as indústrias transnacionais, multinacionais, principalmente as automobilísticas, porque quando ele vai tirar a capital do Rio para construir Brasília, ele vai investir nas rodovias e automaticamente as indústrias de automóveis, o capital estrangeiro chega ao Brasil e começa o processo industrial brasileiro de uma forma mais dinâmica, mas só que o capital estrangeiro, ele domina todo o nosso contexto a partir daí até os dias de hoje. Então aqui nós vimos um pouquinho então da questão da unidade 2 da população do Brasil nos movimentos migratórios, o termo de movimentos migratórios, a migração dentro do Brasil e a questão da industrialização, da urbanização do Brasil, que é a unidade 3, que é o processo industrial brasileiro. Então, muito bem, hoje eu vou passar para vocês um trabalho durante nossa aula pelo aplicativo Zoom, que eu aguardo vocês, o horário de vocês são 11 horas. E nós vamos aí já deixar tudo aí já resolvido, correto? Então, muito bem, preciso que vocês assistam o vídeo, o vídeo para vocês poderem entender o que nós vamos trabalhar durante nossa aula. Muito obrigado, todos vocês fiquem com Deus, até daqui a pouco.